Boa noite a todos os queridos colegas presentes. Boa noite, Lélio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Mariana Nascimento. Eu sou advogada e especialista em licenças SAP e Compliance. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao convite para participar e também dizer que eu estou muito feliz de fazer parte do evento, apesar de estar a alguns quilômetros de distância e algumas horas de diferença. Considerando o contexto dos estudos de hoje, eu gostaria de abordar um tema que é relativamente novo no campo do processo penal, que seria o uso da ressonância magnética funcional como meio de prova. O conceito de meio de prova é constantemente desafiado pelo avanço das tecnologias e o aperfeiçoamento das técnicas de produção de imagem do cérebro constituiu um ponto tangencial entre o direito e a neurociência. Mas o que seria, tecnicamente, essa imagem funcional do cérebro? Nós podemos defini-la como um procedimento não invasivo, não cirúrgico, para obtenção de informações visuais acerca das estruturas cerebrais. Seria uma forma de obter um panorama visual da construção anatômica e funcional do nosso cérebro. Estruturas essas que não podem ser visualizadas através de outros procedimentos. A atividade cerebral ela é medida de acordo com o fluxo sanguíneo e as trocas de oxigênio entre o tecido sanguíneo e o tecido cerebral, as células cerebrais. Mais precisamente, a fMRI detecta os pontos em que há a perda de oxigênio do sangue para o tecido cerebral. E assim, esta técnica consegue determinar as áreas do cérebro que estão em atividade e a intensidade com que essas áreas trabalham, por assim dizer. E através dos dados obtidos é possível fazer uma comparação amostral entre a atividade cerebral, por exemplo, de quem não possui um distúrbio de personalidade e a atividade cerebral de quem possui, por sua vez, um distúrbio de personalidade. Eu trouxe nesse artigo alguns casos do direito comparado, mais precisamente do direito norte-americano e espanhol. E um desses casos é o caso americano emblemático do estado de Illinois contra Brian Duggan. E a defesa se valeu dos estudos do cientista Kent Keir para comprovar, através da ressonância, a existência de uma anomalia no sistema paralímpico do acusado. O objetivo era comprovar a existência de um transtorno de personalidade e, com isso, afastar a pena de morte. E considerando que esses distúrbios de personalidade, vulgarmente conhecidos como psicopatia, por exemplo, pressupõem a incapacidade de realizar valorações de ordem moral ou mesmo sentir arrependimento, empatia, remorso, seria possível argumentar, nesse caso, pela presença de uma anomalia mental que impede o sujeito de decidir conforme a norma. Com isso, fica bem claro que o intuito seria basicamente defender a inimputabilidade do acusado. E nesse sentido, entrando no aspecto processual da coisa, surgem questões relativas não só quanto à admissibilidade deste procedimento como meio de prova, surgem questões relativas não só à admissibilidade desse recurso, como também à classificação dele enquanto meio de prova. E esse debate suscita questionamentos acerca do livre-arbítrio, já que a culpabilidade deriva da vontade consciente, em princípio. Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer alguns comentários relativos às limitações metodológicas das técnicas de obtenção de imagem. O primeiro deles seria o fato de que a produção de padrões de imagem se classificaria como relativa, ou seja, ela depende de uma comparação amostral com uma média de grupo. E isso significa que, uma vez dependendo dos valores médios de uma população média, esses valores podem se alterar. E os resultados, por sua vez, eles precisam ser aplicados individualmente a cada indivíduo. A localização de cada estrutura pode até mesmo variar, assim como outras variantes, como a ingestão de álcool ou outras substâncias, pode influenciar no resultado. Um outro fator que afeta a questão da fiabilidade do recurso é o fato de que as imagens são interpretadas por um médico, por um especialista, sim,
mas um especialista que se baseia no próprio know-how, nas próprias experiências, e por conta disso, essa interpretação pode estar sujeita a falhas ou a erros. Então, essa seria mais uma variável que afeta a fiabilidade do meio de prova. Todos esses fatores, somados à defasagem temporal, porque o procedimento pode ser realizado meses após o ocorrido, podem afetar extremamente a fiabilidade do meio de prova. Outro aspecto que traz dúvidas acerca do uso da fMRI no processo penal diz respeito ao erro categorial, já que não existe um correlato cerebral para o conceito, para o instituto da responsabilidade. A responsabilidade pressupõe um juízo normativo, e a neurociência, nesse caso, se limita à produção de um diagnóstico, ou seja, uma constatação factual. E a questão da normatividade, a definição de responsabilidade, ela é normativa. Em outras palavras, aplicando o raciocínio à ideia de inimputabilidade, o sujeito será inimputável se ele não compreender o caráter ilícito da conduta, e não unicamente porque ele possui uma malformação cerebral. Isso porque a gente sabe que a mera constatação de uma enfermidade mental não é suficiente por si só a afastar a imputabilidade. E essa seria uma das razões pelas quais é interessante acolher esse procedimento enquanto meio de prova no processo para auxiliar a formação da decisão judicial. No direito norte-americano, por exemplo, a regulamentação do uso de evidências científicas no processo se dá com o auxílio não só da Federal Rules of Evidence, como também com o auxílio do Daubert Standard. Já no direito português, a não taxatividade dos meios de prova, prevista no artigo 125 do Código de Processo Penal português, seria exatamente o mecanismo que permitiria a admissão, a admissibilidade deste elemento enquanto meio de prova no processo penal. De acordo com tal artigo, são permitidas todas as provas que não sejam expressamente proibidas por lei. Mas tal possibilidade desencadeia por consequência questionamentos acerca da classificação jurídica deste meio de prova. Ainda acerca da admissibilidade, alguns autores propõem o uso da teoria dos 12 testes para a admissão desse meio de prova no processo. E essa teoria se assemelha, em grande parte, ao Daubert Standard. E é nesse ponto que eu gostaria de questionar: seria a fMRI um novo meio de prova, propriamente dito? Nesse ponto, seria interessante citar Mendes no sentido de que os meios de prova produzidos pelos avanços científicos dificilmente extrapolarão o rol de meios de prova já previstos em lei. Então, basicamente, antes de se debruçar na criação de um novo meio de prova propriamente dito, seria interessante analisar se a fMRI se encaixa em uma das categorias de meios de prova já existentes. Então, para fazer essa análise, seria interessante, basicamente, visualizar esse procedimento como se fosse dividido em duas partes, em que a primeira seria a realização do procedimento em si, e a segunda parte seria, basicamente, a avaliação dos resultados pelo especialista. Bom, com isso, nós conseguimos já identificar que a primeira fase seria o meio de produção de prova, propriamente dito, e a segunda fase seria o meio de prova em si. Aqui nós já podemos perceber uma certa aproximação ao instituto da prova pericial. O que seria interessante, porque, em tese, aumentaria a fiabilidade deste meio de prova no processo, já que a perícia, no caso do direito português, pressupõe a vinculação do Poder Judicial. Por outro lado, considerando que existe um laudo técnico, um laudo com um parecer do especialista, nós estaríamos, de outra forma, nos aproximando da categoria da prova documental. E, no caso da prova documental, já não haveria essa vinculação. Aqui se abre margem para livre apreciação judicial. E em relação à primeira hipótese de aproximação à prova pericial, nós precisamos reconhecer que existe um certo risco de atribuir à fMRI uma certa imunidade essa talvez indevida.
E eu digo indevida porque o especialista que realizaria o procedimento não é necessariamente aquele designado pelo juízo. Pode ser também aquele designado por uma das partes. E no que concerne à admissão da FMRI enquanto prova documental, nós sabemos que o princípio da livre apreciação da prova, assim como as regras da experiência, asseguram a valoração da prova de maneira fundamentada, de modo que a justifique enquanto elemento racional da decisão judicial. Por outro lado, pensando por um outro ângulo, é importante resguardar no processo, do mesmo modo, a proteção contra a autoincriminação. Existe aqui uma linha muito tênue, porque, como vimos, esse procedimento ele é separado em duas fases. E dentro dessas duas fases existem ainda outros procedimentos que também requerem o consentimento do acusado. E esse consentimento deve ser confirmado em diversas fases do procedimento, de modo que não se fira a proteção contra a autoincriminação. E é muito importante refletir sobre esse ponto, porque o consentimento ele precisa ser concedido antes da captação dos estímulos cerebrais. Com isso se percebe que o uso do saber especializado no processo provoca uma série de questionamentos de ordem principiológica e processual, assim como toca elementos que influenciam profundamente não só a legitimidade processual, como também o seu equilíbrio. Bom, é por essa razão que a utilização do saber especializado no processo deve atender aos requisitos de admissibilidade e fiabilidade, assim como permitir o exercício efetivo do contraditório pela outra parte no processo. Bom, com isso eu gostaria de concluir que, a despeito das limitações metodológicas e processuais acerca da admissibilidade desse meio de prova, a FMRI deve ser admitida no processo como um meio hábil a formar o convencimento do juiz. E a obstrução do uso deste recurso, especialmente pela defesa, poderia gerar um debate acerca do cerceamento de defesa. E uma vez admitindo o seu uso, é importante se valer dos instrumentos de manutenção do equilíbrio processual como forma de se garantir o exercício do contraditório por ambas as partes. Eu gostaria muito de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigada!